Eu preciso me arrumar pra sair daqui a pouco, então eu decidi transformar esse vídeo num arrume-se comigo enquanto eu converso com vocês sobre algum assunto que me incomoda na educação. Oi, pessoal, pra você que não me conhece, meu nome é Daniel Ferreira, comunicador deste canal e, para além disso, sou um recém-formado professor de língua portuguesa que ama literatura. Caso você não seja inscrito aqui no canal, eu já te convido a se inscrever. Vou colocar o microfone aqui pra poder ir me arrumando e falando com vocês. Espero que o áudio fique bom. É a primeira vez que eu faço esse formato de vídeo, então eu espero que dê certo. Todas as minhas maquiagens estão aqui. Então, como eu preciso me maquiar enquanto falo, eu vou olhar pra cá, porque o espelho tá aqui, aí eu consigo ver melhor do que pela câmera, né? Atualmente, a coisa que mais me incomoda na educação é ter que fazer as coisas para pais verem. Eu entendo que a educação, ela é um sistema e que a gente está incumbido de alunos, família, mas ter que fazer as coisas para que pais possam ver e bater palma, pra mim não desce. Por mais que eu não use base no rosto todo, eu vou estar usando primer, então eu vou estar usando esse aqui da Avon, juntamente com esse da Viva. É muito louco falar que a gente, como professor, não precisa agradar a família. Porque muita gente esquece que estar na educação é você trabalhar para ensinar outras pessoas. E por mais que tenha um viés social gigantesco, a educação, ela é uma disciplina. Ela é, na verdade, a escola é um amontoado de disciplinas. É teoria, é ciência. Pessoas estudam constantemente para chegar a um critério para poder dizer assim que a língua portuguesa se comporta nesse texto, assim que esse gênero funciona, assim que, por exemplo, eu posso citar Bagno, que trouxe uma contribuição gigantesca para a área da gramática. Posso trazer tantos teóricos brasileiros ou até mesmo autores brasileiros que trazem uma contribuição enorme para a literatura brasileira. Então eu entendo o viés social que a educação tem. Só que eu não concordo totalmente com esse viés. A gente precisa urgentemente entender que, enquanto estamos dentro da escola, somos profissionais. E por mais que exista a família, nosso principal público-alvo é os alunos. São os alunos, na verdade, né? São os alunos. Então, pra mim é muito estranho dizer que faz isso porque o pai vai gostar, faz aquilo outro porque o pai vai amar. Seja mais amável, porque assim você conquista as famílias. Quando no ponto que é a família, ela tem que me respeitar pelo profissional que eu sou. Claro que eu não vou ser grosseiro com ela, claro que eu não vou ser escroto com a família. Mas ela tem que entender e me respeitar enquanto profissional que eu sou. Uma das coisas que eu percebo muito, principalmente em regiões pequenas, como é o caso da cidade que eu moro, que tudo precisa ser feito porque o pai vai admirar e o pai vai falar bem. E, ai, não faça isso porque o pai não vai gostar. Ah, não faça aquilo outro porque ele pode achar ruim e assim o seu trabalho não vai funcionar. Ao ponto que o meu trabalho está pautado dentro de um sistema e esse sistema, em teoria, por muitas vezes, ele tem que ser pautado em uma ciência que me abrange. Por isso que existem as leis educacionais, por isso que existe currículo escolar, que ao longo do tempo eu vou abraçar esse currículo e vou contemplar ele, por exemplo. Se for falar de nono ano, eu vou contemplar tudo que o currículo pede para esse nono ano. Se eu for falar de ensino fundamental 1 ou 2, ensino médio, ensino superior, eu vou contemplar tudo que está cabível dentro da língua portuguesa para essa faixa etária. E isso não é diferente de outras disciplinas, matemática, português, ciência, biologia, física. Tudo se tem um currículo, tudo se tem como funciona. Agora que eu tô sentindo que eu tô um pouquinho de olheira, por mais que eu tenha dormido muito bem, eu vou estar usando essa base da Chilhan, que eu ganhei do meu namorado. Essa cor que eu uso é a Sand. Areia, no caso. Eu aplico com o dedo e vou esfumando. Uma das outras coisas que me incomoda, e aqui eu tô falando especificamente da função professor, é que, por diversas vezes, eles esquecem que a gente é um profissional. Esse agente é o próprio sistema. Com isso, o professor, aí eu volto naquele ponto do respeito. O professor deixa de ter uma profissão, deixa de ser, na verdade, uma profissão e passa a ser um dom, passa a ser uma missão de vida. Eu fiz o meu curso de licenciatura,
sabia que no futuro esse diploma poderia conceder uma vaga enquanto professor, porque eu não poderia atuar como professor sem diploma. No caso, é isso é o básico do nosso sistema. Mas ser professor não é um dom. Claro que existem coisas que facilitam a vida enquanto professor. Você saber se comunicar, você ter uma postura específica, mas isso também você vai ganhando com o tempo. Se fala, mas ser professor é um dom, eu nasci com o dom de ser professor. Não, você nasceu com o dom de comunicação e às vezes nem nascer com dom de comunicação eu acho correto falar, mas você desenvolveu essa postura enquanto comunicador, e isso vai te facilitar enquanto professor. Você se capacitou, estudou, assim eu espero, e aí você se tornou um professor com isso. E aí, volto naquela questão. Professor é uma profissão. Como essa base da Chiclan, ela é bem sequinha, não preciso de pó nem nada, porque ela fixa bem na minha pele e já usei um primer matificante. Então agora vamos para o outro passo da minha maquiagem. Que são as sobrancelhas, que é o passo que eu mais gosto. Nossa, eu amo fazer sobrancelha. Ultimamente eu estou usando esse gel da Ruby Rose. É muito louco pensar que estamos em 2026. Ainda assim, não temos respeito como profissionais que somos, que cada dia que passa, quem é professor adoece, ou no sentido físico, ou no sentido mental, ou no caso, os dois, por diversas vezes. Esse adoecimento, ele é tão ridículo, porque na minha cabeça, o professor, ele é das profissões que ensinam outras profissões. Então, aquele aluno que por diversas vezes tem uma dificuldade absurda com entender a matemática, pode ser que ele tenha aula com o professor e dali desenvolva um matemático brilhante, um professor de matemática, um arquiteto maravilhoso que vai saber usar os números, enfim, vai desenvolver outras profissões que são básicas para o nosso dia a dia, que são necessárias para o nosso dia a dia. E aí vem pessoas falando, mas eu não sei porque o professor reclama tanto. A gente reclama tanto porque a gente não tem um sistema que nos respeita. A gente não tem um sistema. E quando eu falo, meu espelho quebrado. E quando eu falo sistema, não necessariamente eu tô falando do governo, tá? Não é só sobre isso. Sistema aqui é toda essa cadeia que engloba o professor enquanto está no seu ambiente escolar ou não. E aí vem um outro ponto que é doentio até. Você é professor independente se você está dentro ou fora da escola. E pra mim, não. Eu sou professor enquanto eu estou dentro da escola. Fora da escola, eu sou o Daniel. Dentro da escola, eu vou trabalhar da minha forma como professor Daniel. Ou como atualmente estou contratado como auxiliar de sala Daniel. Esses dois modos, vamos tratar assim, eles são totalmente diferentes. Lidando com alunos, eu acredito que a gente tem que dar e aí vem a parte social, a gente tem que se conectar por diversas vezes. Então, eu tenho uma linguagem que eu consigo me comunicar com me conectar e me comunicar com outras pessoas fora e dentro da escola. E aí é esse ponto que se junta essas duas pessoas. É quase se fosse duas versões de mim. Eu já ouvi de outros profissionais que, você não pode andar de mãos dadas com seu namorado. Porque se passa um aluno e vê. Se passa um aluno e vê, ele vai ver eu e meu namorado de mão dada. Mas se uma família vê você de mão dada com fulano, ela vai ver eu de mão dada com fulano. Mas se um aluno passa e vê você dando um gesto de carinho a alguém, vai ver eu dando gesto de carinho a alguém. Mas se um aluno passa seu e vê você bebendo, ele vai ver eu bebendo. Porque eu tenho uma vida social fora do meu ambiente escolar. Olha que louco. Quem diria que eu teria uma vida social fora do ambiente da escola? Professores podem ter uma vida social fora da escola. Porque isso é proibido? Pelo que eu saiba, não é. Então eu não concordo com essa teoria de você é um profissional independente se você está ou não no ambiente escolar. Não, se eu estou no ambiente escolar, eu sou um profissional. Se eu estou fora do ambiente escolar, olha só, eu não sou profissional. Outra coisa também que eu me incomodo muito é... Nossa, eu ouvi esses dias. Puta que pariu, me deu um nervoso quando eu ouvi isso. Você não pode falar mal das coisas que você vive no dia a dia. Se você quiser reclamar sobre algo, você tem que reclamar somente dentro da escola. E aí isso também toca no ponto de que você não tem vida social. Porque isso aflige muitas pessoas. O profissional também, ele pode beber. O profissional também pode fumar. O profissional, enfim. Então, tipo assim... Se eu não posso falar mal do sistema que eu estou, e esse falar mal, por diversas vezes,
Não é só falar mal por falar mal, sabe? Não é só falar mal porque, eu quero falar mal. Não, é falar mal porque a situação tá tensa. Porque a situação tá ruim. Se não fala, vai continuar assim. E, gente, a educação, ela precisa melhorar. Já pararam pra pensar isso? A educação, ela não precisa piorar. Ela precisa melhorar. Nunca que você vai me ver falando, mas se a educação tá ruim, ela vai continuar ruim. Não, eu não concordo com isso. Se a educação tá ruim e eu tenho direito de melhorar essa educação, eu vou melhorar. Por mais que isso custe a minha fala, por mais que a gente sabe que tem situações que eles vão querer diminuir você, apagar você, se você está reclamando. Porque você não tem o direito de reclamar. Agora eu vou para uma parte que eu gosto muito também, que é o blush. E esse aqui da Ruby Kisses, Mellow Pop, da cor Terracota, ele é perfeito. Só que antes, eu tô achando que eu vou usar esse iluminador facial, esse prime iluminador da Unimakeup. Só pra dar um brilhinho por baixo. Eu acho que eu mereço um brilhinho. Eu mereço um brilhinho assim de, nossa, que pele saudável. Aí aqui eu boto um pouquinho e vou espalhar com o dedo. Você que pensa em fazer licenciatura, eu não quero te desanimar com esse vídeo, tá? Não é minha intenção. Por favor, não pense isso. Não é minha intenção, tá? Te desanimar a ser professor. Se a gente não fala sobre as coisas que nos aflige enquanto professores, enquanto profissionais que estão na educação, a educação para. A educação para no sentido de que ela vai morrer. E eu já fiz um vídeo falando sobre isso, qual é o futuro da educação e o que eu penso desse futuro da educação. Tá no card. Mas é sempre válido lembrar que a educação, ela é feita por pessoas e o sistema educacional, atualmente, ele é um sistema que quer resultado. Somente o resultado. E tá, esse resultado tem que ser bom. Esse resultado tem que ser positivo. Ele não pode ser um resultado negativo. Não pode. Você não pode dizer que tem um aluno que vai reprovar, tá? Esse aluno vai reprovar. Você tem que fazer de tudo para esse aluno passar. E por mais que esse aluno ele não alcançou o que é necessário e imposto pelo sistema, o sistema vai dar um jeito desse aluno passar, tá? Saiba disso. O sistema vai fazer com que esse aluno passe. Por mais que eu não acredite totalmente em um sistema, eu quero ainda fazer um vídeo só sobre isso. Sobre um sistema avaliativo quantitativo, um sistema avaliativo de nota, tá? Eu não sou a favor somente disso. Só a nota que avalia o aluno, o desempenho do aluno. Porque cada aluno ele vai aprender de um jeito. Mas, por mais que o sistema lá bote que você tem que avaliar o aluno por nota. Mas esse aluno ele não pode tirar nota ruim, aí me pega. Esse aluno aqui não tá bem. Mas você vai passar esse aluno. Como assim? Você vai reprovar esse aluno? Não. Esse aluno não pode reprovar. Eu acho que eu poderia resumir esse vídeo em um único ponto específico. A sociedade interfere de forma negativa na educação. Essa afirmação é pesada, né? Mas é isso. A sociedade interfere de forma negativa na educação. Porque a sociedade pensa que a educação, ela é um complemento da casa. Porque na sua casa você segue tal religião. Na sua casa, você segue tal política. A educação não precisa disso. A educação, ela não tem que seguir o que você segue em casa. A educação, ela não tem que ser do jeito que você acredita que ela tem que ser. E esse acreditar, não tô falando de teoria, tá? Tô falando de achismo. Aqui eu não tô nem falando de acreditar em teoria. Você não acha sobre a educação. A educação, ela é. E ela é fundamental na construção do ser humano. E por mais que eu reclame que o sistema diga isso sem medo, o sistema, ele tá à beira de um precipício, tem que se fazer uma reforma urgente nesse sistema, eu ainda acredito na educação. Tanto que eu me formei tendo muita ciência de que a educação, ela estava em ruínas. Tanto que uma das coisas que eu acho que eu não falei ainda em vídeo, o curso que eu fiz, fechou. Sim, o curso que eu fiz fechou. Em um sistema federal, porque eu me formei no Instituto Federal. E ele fechou com votos dos próprios professores desse curso. Como eu vou estar aqui falando que eu tenho esperança na educação, sendo que os professores que tiveram esperança em mim não têm esperança no curso de letras? Porque eles já estão formados. Instituto Federal tem ensino médio. Então, o emprego deles eles não perderam. Então, a educação em si, eu ainda acredito muito nela. Mas também é necessário a gente pegar e falar. Escancarar as verdades. Então, eu não trabalho para pai, para mãe, para tia, avó, avô, não. Não trabalho. Eu trabalho para uma escola de educação. E eu gosto desse termo, escola de educação. Escola de educação. É um termo tão forte, porque o que eu faço enquanto professor é trabalhar a ciência, é ressaltar o quão a nossa língua portuguesa é grandiosa, é gigantesca. Tá, agora eu quero passar um pouquinho de bruma pra ela tirar um pouco da sensação mate da pele. ASMR.
Agora seca. E aí eu quero passar um lip tint. Um truquezinho que eu amo, que eu quero fazer aqui em vídeo. Eu pego um pincelzinho fininho, pego uma sombrinha marrom, dou uma cacada aqui, ó, bem aqui embaixo, e passo. Só pra dar uma aumentadinha na boca. Ó, dá uma impressão que minha boca é maior. E eu gosto. Aí eu ajeito o bigode, dou uma ajeitadinha nele. Vou usar esse gloss, esse lip tint da Melu. Ele é o Aqua Tint da Melu, na cor pêssego fresco. Adoro traduzir literalmente coisas em inglês. Um tequinho aqui no meio, um tequinho aqui. Agora é a vez do gloss. Esse aqui dá uma mudada com o pH. Look pronto, pera. Camiseta vermelha pra combinar com meu namorado. E a festa junina, mas não vou de xadrez. Bermuda, que... é básico. All Star preto. Agora acessórios, calma, acessórios. Esse set de anéis. Minha... como que é o nome de escapulário? De São Jorge. E meu bonezinho escrito Feed Mineira. Minha mãe é mineira, gente, então... pra saberem que minha mãe é mineira. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Opa, vai, cadeira, vai pra frente. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. E se você tiver alguma opinião polêmica sobre educação, comenta aqui embaixo que eu posso trazer em um próximo vídeo, tá bom? Um beijo, se cuida e boa leitura. Tchau, até o próximo vídeo. Fui!